Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início à série de vídeos sobre os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, nós estamos realizando essa série de mensagens no nosso prédio, na nossa igreja, ali no bairro Flávio Marques, na rua Ema, número 21. Os nossos cultos são nas quintas-feiras, né, às 20 horas, e aos domingos às 19 horas. Ok? Aí fica o convite para você que está assistindo esse vídeo, que você que mora aqui na região do Barreiro, que você possa estar nos fazendo uma visita. Nós vamos tratar sobre a questão dos 7 pecados capitais de forma assim mais clara e também bem mais transparente. Porque o que acontece? Nós que somos salvos e remidos pelo sangue de Cristo, que somos evangélicos, que somos cristãos, nós estamos vivendo dias aos quais a igreja ela está precisando ser alertada sobre a questão do pecado. E quando eu falo sobre isso, que nós temos pessoas que estão dentro das igrejas, né? E isso eu falo de forma geral, elas estão dentro das igrejas vivendo de forma totalmente errada e contrária à vontade de Deus, contrária à palavra de Deus. Muitos eu já tenho ouvido falar de várias pessoas que eu sou humano, eu erro, eu peco, eu vacilo mesmo. Só que quando a pessoa ela fala dessa forma, na realidade ela está declarando que ela não é nova criatura em Cristo Jesus. Porque aquele que é lavado e remido pelo sangue de Cristo, que é nova criatura em Cristo, ele se torna filho de Deus. E todos que são filhos de Deus andam segundo a vontade de Deus. Então nós temos que entender e compreender nos nossos dias que para que nós possamos ter uma vida reta e sincera diante de Deus, nós temos que compreender que nós temos que viver à luz da palavra da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E quando nós olhamos para a palavra, nós começamos a ser confrontados pela palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós somos confrontados o tempo inteiro com a palavra de Deus. Porque na realidade, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele lá no Éden, ele conseguiu retirar a espiritualidade de Adão e Eva. Porque como nós sabemos, Adão e Eva eles tinham uma ligação direta com Deus, não precisava de intermediário. Então ali ele tinha uma ligação com Deus. E quando o pecado ele entra através de Adão e Eva, o pecado original que é a desobediência, o vínculo que Adão e Eva tinham com Deus, ele é rompido. E o homem, ele é, como você já sabe, como você conhece a história, ele foi banido do jardim, né? Do jardim do Éden. E ali nós começamos a ver uma trajetória humana ao qual o homem não tem mais essa ligação com Deus. Então nós começamos a ver uma trajetória assim bem complexa, bem triste e ao qual o homem ele tem uma necessidade dentro de si, um vazio, e esse vazio só é preenchido com a presença de Deus. Então nós podemos perceber que nós vemos diversas pessoas hoje ao qual elas falam que elas sentem que tem algo faltando em suas vidas. E as pessoas que falam assim são as pessoas que elas não têm o Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos começar a entender algumas questões e falando sobre a questão dos 7 pecados capitais, porque esses pecados capitais, escolhemos 7, ao qual eles têm pego demais conosco que somos cristãos. Então, nós temos que ver o seguinte: nós vamos estar falando sobre esses pecados, mas de uma forma mais abrangente e também mais simplificada o possível. Aí você talvez fale assim, mas abrangente e simplificada? Como assim? De forma também que a gente não venha enrolar tanto para falar sobre os pecados, tá? Mas nós vamos fazer cada vídeo nós vamos falar sobre um pecado capital, tá? E eu quero trazer para você hoje sobre o pecado da gula, né? Um pecado que tem praticamente pego demais com os cristãos, e você vai saber por que, você vai achar até graça, mas
Existe um ditado, né, que fala o seguinte: crente não bebe, mas come. E isso nós temos que cortar nas nossas vidas, porque na realidade o pecado da gula, como nós já sabemos, é aquele desejo exagerado por comida e bebida. Veja bem, olha só, é o desejo gula, é o desejo insaciável por comida ou bebida. Segundo tal visão, a gula também está relacionada com o egoísmo humano. Querer adquirir sempre mais e mais, não se contentando com o que tem, uma forma de cobiça. Né? E nós vamos falar também como combater a gula, uma virtude que combate a gula. Mas isso vai ser logo adiante. E nós temos que entender que, aqui como nós falamos, que a gula ela está relacionada ao egoísmo humano, porque na realidade nós sabemos que quando a pessoa ela tem esse pecado ativo na sua vida, se tiver ali na sua geladeira dois pedaços de pudim, ela não pensa que existe outra pessoa que esteja desejando também comer aquele pedaço. Ela não pensa o seguinte: nós temos 4 pessoas aqui, nós podemos pegar esses 2 pedaços de pudim e partir mais em 2 cada um e vai dar um pedaço para cada um, tá tudo certo. Não, ela come tudo. Então por isso que fala sobre a questão de egoísmo humano. Né? Então é um negócio muito terrível. E o diabo, ele tem ciência de que realmente determinados pecados nós estamos mais alertas hoje, né? Nós estamos mais vigilantes. Então ele começa a agir nas nossas vidas de forma mais sorrateira, daquela forma mais esperta, né? E ao qual ele começa introduzindo algumas questões nas nossas vidas, e a gula é uma delas, ao qual ele coloca esse desejo ardente por comida. Veja bem, acompanhe comigo, Filipenses capítulo 3, do versículo 18 e 19. Presta bastante atenção, olha só uma coisa interessante. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o estômago, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam em coisas terrenas. Na realidade, esse texto ele fala diretamente da gula. Ele fala da glutonaria, né? Você vai ver em algumas versões da Bíblia vai estar como glutonaria. E nós vemos o seguinte, que aqui nós sabemos que o pecado ele faz a separação do homem com Deus. Uma vez que você confessou a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, você foi justificado pelo sangue de Cristo, e as suas vestes foram lavadas, estão alvas como a neve, o diabo ele quer retirar a espiritualidade de você novamente, porque uma vez que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós voltamos a ter uma vida espiritual. Enquanto nós não confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós não temos vida espiritual. Nós vagamos sobre essa terra procurando algo que venha preencher o nosso vazio. E o único que pode, como eu falei, que pode preencher esse vazio é Deus. E Deus, através do seu Filho Jesus, ele quer ter um relacionamento com o homem. E como que poderia ter esse relacionamento com o homem? Ele envia seu Filho Jesus, como você já sabe, que morreu na cruz, que ressuscitou no 3º dia, está sentado à destra de Deus Pai, e ali há novamente uma conexão com Deus, através de Jesus. E Jesus, quando ele vai subir, ele fala com seus discípulos que não nos deixariam órfãos, mas que enviaria o seu Espírito, e o seu Espírito ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nisso nós vemos que realmente o Espírito Santo ele tem agido em nossas vidas. E o interessante de observar que como que nós podemos vencer a gula? A gula ela só pode ser vencida através da graça, porque a graça ela fortalece a nossa vontade. Sem a vontade não tem como vencer. E o detalhe é o seguinte, existe uma virtude, né? Uma virtude que combate a gula. E essa virtude se chama temperança, que também está ligada ao domínio próprio. Olha só,
Temperança é o autocontrole, a renúncia e a moderação. A temperança domestica os instintos, sublima as paixões, modera os impulsos e apetites. E é uma coisa interessante, porque na realidade, quando nós começamos a buscar o fruto do Espírito, a temperança é um fruto do Espírito, né, que é o domínio próprio. E na verdade a gente começa a ter controle sobre os desejos da carne. Então é um autocontrole, é uma renúncia ao qual você sabe que se você cometer, você fizer esse ato, quer dizer que você está cometendo pecado. E quando nós cometemos pecado, o pecado, uma vez consumado, ele faz separação do homem com Deus. Se você não pedir perdão, se você ficar esperando, hoje eu não estou bem, pequei, agora como que fica e tal, não, amanhã ou depois eu peço perdão. Não, o pecado ele tem que ser pedido perdão no ato. Porque na realidade, se você se arrepender verdadeiramente, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra ela nos direciona e nos indica através de 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tenham um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então nós temos que entender essas verdades. Porque na realidade, para nós que somos salvos e remidos pelo sangue de Cristo, temos que entender que se vivemos praticando as vontades da carne, nós morreremos espiritualmente novamente. Por isso que nós temos diversas pessoas, diversos irmãos em Cristo que estão desviadas da palavra de Deus, desviadas dos caminhos do Senhor. Veja bem, Romanos capítulo 8, versículo 13 diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o que acontece? Se nós resistirmos essas tentações, como Jesus resistiu o diabo no deserto, e ele foi tentado 3 vezes. E é interessante que você pode observar essa tentação, e eu quero que você observe, está lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, onde que Jesus ele vence o diabo, ele resiste o diabo através da palavra. Não adianta você que não ora, você que não jejua, você que não estuda a palavra, tentar resistir às tentações. Porque as tentações só são vencidas por uma prática de uma vida cristã. Então, olha só, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, na realidade, entendemos que para que nós possamos ter uma vida ao qual o diabo vai fugir de nós, nós temos que abrir nossas bocas, nós temos que ter atitude, temos que ter postura como cristãos. Porque se assim não for, nada conseguiremos fazer. Então, nós temos que ver o seguinte, olha só, a palavra também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e eu vou citar os versículos, tá? Para você entender. Então, é o 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: orai sem cessar. 19, não apague a chama do Espírito. 20, não rejeite as profecias, que é a palavra de Deus. 21, examinai tudo e retente o que é bom. 22, não pratique nenhuma aparência do mal. A palavra, o tempo inteiro, ela nos orienta a viver uma vida irrepreensível, uma vida íntegra diante do Senhor. Eu digo o seguinte, nós devemos ter as 4 características de Jó, que é temente a Deus, íntegro, reto e se desviava do mal. Então nós temos que ter essa característica de Jó em nossas vidas também. Porque nós falamos que nós somos de Cristo, nós cremos em Deus, confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, mas aí vem o detalhe. Continuamos tendo uma vida medíocre, uma vida a qual nós não fazemos a vontade de Deus. E o interessante de nós observarmos que em Gálatas, capítulo 5, a partir do 16, nós vemos o seguinte, as obras da carne e as obras do Espírito. Então, veja bem, presta atenção aí. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis
a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, que é a gula, né? E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. O interessante de nós observarmos que a palavra de Deus, o tempo inteiro, ela nos coloca contra a parede. Ela nos coloca da seguinte forma: preste bastante atenção que uma vida cristã, ela tem que ser vivida segundo os parâmetros da palavra e não segundo o que você acha ou o que você pensa. Na realidade, a palavra diz e deixa muito claro que se nós estamos em Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. Se nós estamos na carne, nós somos filhos do diabo. Se nós falamos que amamos se nós não amamos o nosso próximo, mas falamos que amamos a Deus, nós estamos errando. Porque na verdade não tem como amar a Deus e odiar o seu próximo. Na verdade, para que você possa verdadeiramente agradar a Deus, você tem que amar o seu próximo. Então, nós temos que ver o seguinte: é uma questão que não tem como você desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que ter o foco em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele nos deu ensinamentos assim tremendos e poderosos. E essa questão da gula, nós percebemos que pega demais com os cristãos. Imagina aquela comida que você gosta muito, né? E você não consegue comer apenas uma porção. Você come 2, 3, 4, 5. E quando você assusta, você está empanturrado, você está cheio, a sua barriga está cheia. E tem pessoas que até vomitam. Isso é glutonaria, isso é gula. Isso é um pecado capital. Então nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela nos traz um alerta. Porque na realidade, como eu falei, são pecados que têm pego o cristão desprevenido. E na verdade, está cometendo esses pecados e não está tendo ciência deles. Então, a partir de agora, você tem ciência do que é o pecado da gula, da glutonaria. Então, nós temos de entender que o Senhor, ele tem nos chamado para viver uma vida de santidade, uma vida ao qual nós temos que trilhar os caminhos do Senhor. Imagina só, determinadas pessoas, se nós chamarmos a atenção delas mediante algum pecado, ela fala que estamos sendo espirituais demais. Ou, na maioria das vezes, elas falam que não tem nada a ver. E esse é o maior problema que nós temos hoje dentro das igrejas, né, dentro dos prédios. São pessoas que estão ali com medo do inferno, mas não querem viver a vida de Deus. São pessoas que você não vê o Espírito Santo agir na vida delas. Elas não têm uma experiência com Deus. Elas têm simplesmente uma vida de casa para igreja, de igreja para casa e pronto, acabou. Elas acham que estão só de fazer parte da igreja, de fazer parte de uma célula, elas já estão com Deus e não estão. A vida com Deus, ela tem que ser uma vida vivida pela fé e pela caminhada mediante a palavra de Deus. E é uma renúncia, como nós lemos aqui. Se nós não renunciarmos, né, às vontades da carne, não tem como Deus agir. Porque muitas pessoas, elas continuam sofrendo dentro das igrejas, porque tem muitas pessoas tristes dentro da igreja, porque tem tantas pessoas frustradas dentro da igreja, porque tem tantas pessoas que desviam da presença de Deus. É porque, na verdade,
muitas das vezes elas não foram ensinadas que não pode viver uma vida de pecado. Ah, você está falando que você não erra, que você não peca. Não, não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, que nós temos que viver uma vida segundo a vontade de Deus. E cada vez que você vai mortificando a sua carne, as vontades da sua carne, elas vão ficando para trás. E as coisas do mundo se tornam insignificantes. E a partir daí, você vai vivendo, vai começando a ter uma vida constante com Deus. Então nós temos que entender que, na realidade, o desejo do diabo e seus anjos são exatamente de tomar as nossas vidas e retirar o que Deus nos devolveu através do sacrifício de Cristo, que é a interação com Cristo, com Deus diretamente através de Cristo. Então é um negócio muito interessante, porque na realidade, imagina só, qual que é o sentido que tem você ir para a igreja, dizer que está fazendo a vontade de Deus, e quando sai da igreja, quando sai ali do culto, ou sai da célula, e você não tem uma vida de testemunho. Dentro da sua casa, você não dá testemunho. Por seus vizinhos, você não dá testemunho. Então nós temos que ficar atentos. Então vamos ficar alertas, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem que se levantar contra as nossas vidas para tirar o que Deus colocou de novo, que é o Espírito Santo. Amém? Então nós vamos ficando por aqui. Nós vamos dar sequência a outro pecado. Nós vamos falar sobre a soberba, né, que é um dos pecados capitais também. E nós vamos ver quão terrível é esse pecado na vida de um cristão, né? Porque nós vemos hoje que muitos cristãos estão soberbos. Então nós vamos tratar esse assunto também para que nós possamos ter os nossos irmãos libertos definitivamente das mãos da garra do diabo, porque na verdade é o que o diabo ele tem tentado fazer e tem muitas vezes conseguido, e as pessoas não têm percebido. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até a próxima série.